queria entender um pouco do teu começo. Porque você é uma pessoa que ganhou uma autoridade numa área que não é tão trivial no mercado financeiro, né? Uma área de renda fixa, que não é a mocinha bonita a última bolacha do O pacote. pessoal gosta assim. de ações, né? Essa que é a verdade. Exatamente. Quando você fala exato. em investimento, o pessoal adora ações, segue muitos analistas de ações. O Sim. pessoal da renda fixa é meio que... ela é muito conservadora, né? Por isso que o meu livro é Renda Fixa Não é Fixa. Saiba como ganhar com renda fixa retornos tão agressivos quanto no mercado de ações. Que legal. Exatamente. Isso que dá uma curiosidade, né? O teu começo no mercado financeiro, você sempre se interessou mais por renda fixa? Como é que foi esse começo? Então, na verdade, o meu interesse maior sempre foi em macroeconomia. Eu era louca, alucinada por economia, então eu sempre gostei de saber a relação das coisas. Por que a taxa de juros subia? Por que existia inflação, né? O que estava por trás de um processo inflacionário? Por que o Banco Central, a cada 45 dias, subia ou caía o juro? Baseado em quê? De onde vinha isso? Por que alguns países eram super desenvolvidos e outros nada desenvolvidos? Aonde a gente tinha que gastar o nosso dinheiro? Isso sempre foi um tema que me intrigou muito. E aí eu entrei para a faculdade de economia. Fiz um teste vocacional, porque eu não sabia exatamente o que eu queria, né? Eu gostava de geografia e história, mas não sabia direito. Fiz um teste vocacional na internet, que na minha época estava super na moda. E aí, deu economia. Eu falei, economia, né? Não conheço. Minha mãe médica, ela falou, filha, mas você só gasta. Como assim? Você quer fazer Você não economiza, né? Não tem nada a ver com você. E eu, não, quero fazer e tal. E aí, eu entrei na faculdade de economia. Primeiro eu fiquei louca, alucinada, né? Eu falei, gente, me achei, impressionante como eu me encontrei. E aí, assim, onde realmente explodiu a minha cabeça foi em macroeconomia, que era entender as relações, né, entre as variáveis econômicas. E aí eu me senti muito poderosa, porque quando você entende a relação entre juro, entre inflação, entre atividade, você começa a prever. E aí você junta a Você previsão... conseguia prever no Brasil? É difícil mesmo, né? Louco, porque no né? Brasil até o passado é incerto. Então, o Brasil já é um pouco mais difícil. Mas, assim, é claro que você não vai prever o que vai acontecer com a Bolsa mês que vem. Não é isso, né? É assim, se um governo gasta demais, ele vai gerar inflação. Isso, ao longo de 5.000 anos, funcionou. Né? Então, assim, se você vê um governo que começa a gastar demais, você sabe que aquilo vai gerar inflação. Não pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser mês que vem. Mas ao longo do tempo, você sabe que isso vai acontecer. E aí você consegue se proteger, né? Então, você saber de antemão o que vai acontecer é muito poderoso. Porque você consegue se proteger. Então, se eu acho que vai ter inflação e o Banco Central, por exemplo, vai ter que subir juro para controlar essa inflação, eu vou me enfiar num empréstimo a uma taxa flutuante? Não vou, porque eu sei que ela vai subir depois e vai pesar no meu orçamento. Sim. Então, todas as decisões que você toma ao longo da sua vida, se você tomar elas com uma consciência econômica, você vai se dar muito melhor. Pequenas decisões. Empreender, não empreender. Tomar um financiamento, não tomar. Aceitar um salário menor para ter um risco de ganhar lá no futuro um salário maior. Parar tudo para estudar. Então, assim, qualquer decisão da sua vida, quando você toma com uma consciência econômica, você toma uma melhor decisão. E por que não fazer isso? Né, ao longo da vida toda. A gente aprende o que são mitocôndrias, mas a gente não sabe, por exemplo, qual é a relação entre juro e inflação. Não é louco isso? A gente usa isso o tempo todo. Então, A gente é impactado, né? Total, diretamente. Né? A nossa vida depende disso. Por algum lado, ela depende disso. Né? Todo mundo é impactado pela questão da saúde, por exemplo, e pela questão financeira. Só que a gente não tem tanta educação a respeito. Da saúde até que tem mais, né? E hoje em dia cada vez mais. Mas da questão financeira a gente não tem nenhuma. Então isso, assim, depois que eu saí da aula de macroeconomia, eu saí me sentindo poderosa, eu saí me sentindo, assim, dona da minha vida, sabe? Tomando decisões mais conscientes. Não significa que você vai acertar, claro, sempre, você não vai acertar sempre, mas você vai ter mais segurança sobre aquilo que você está fazendo, e eu acho isso fantástico. Sem falar que macroeconomia tem relação, vai pegando um monte de coisas, né? Você falou, por exemplo, inflação, afeta
o poder de compra das famílias, ao mesmo tempo o governo investindo talvez possa trazer uma riqueza futura. Então é como você acha, como a gente determina o ponto de equilíbrio, se é que ele existe, né? Porque ele muda muito pela conjuntura ele muda global, o tempo né? todo. Isso é bom e ruim, né? O lado ruim é que você nunca pode se acomodar. O lado bom é que você pode surfar as ondas. Então, se entra um governo, por exemplo, que você sabe que vai investir mais no setor de infraestrutura, por que não surfar a onda de infraestrutura? Se eu sou um empreendedor na área de infraestrutura, eu posso montar uma empresa nesse setor. Se eu não sei nada sobre infraestrutura, eu posso entrar na bolsa e investir na melhor empresa de infraestrutura do Brasil. Exato. Então, assim, você tem vários instrumentos, uma vez que você tem um call, que a gente chama, né? Você tem uma tese de investimento, você tem vários instrumentos para executar aquela tese. Às vezes você olha e fala assim, ai, mas nossa, no Brasil eu tô tão decepcionada, acho que não vai acontecer nada. Não tem problema, investe lá fora, investe nos Estados Unidos, aonde você quiser. Então, assim, é um mundo infinito, é um mundo, assim, muito rico em termos de possibilidade, né, do que você pode fazer. Eu tenho boas lembranças de você, sabia? Porque quando você tava na Empíricos, lá atrás, o ano era 2017. Tá. Temer. Tá. Juro, uns 15, 14, não lembro exatamente o que era. E eu lembro que eu acompanhava o seu conteúdo e tinha um call de LTN, de pré-fixado, que eu me enfiei de LTN, cara. Faz total sentido. Ela tá falando que a curva não tá precificada. Puta, o potencial de queda de juro que vai ter. Puta, compra LTN, eu comprei. Cara, o juro foi a 8 quando o mercado tava precificando que ia a 10, a 11, assim. Você ainda pegou a onda. E eu ganhei na curva, assim. Então, Você deve ter ganho uns 20, 30%, numa época que a bolsa subiu 10, 15. Então, assim, você ganhou muito mais com renda fixa, um título do governo, uma coisa conservadora, do que você ganharia com bolsa. Legal, a cara. renda fixa é powerful. Você só tem que saber usar, entendeu? Então, aí eu queria pegar o gancho. Como que você passou a ser uma influenciadora, fazer esse trabalho consultivo, principalmente na parte de renda fixa? Como que você imaginou passar um conceito que parece que é simples, mas exige, assim, você deter conhecimentos ali que não estão na mesa ali, não são automáticos, não é tipo o que vai subir hoje. Não, perfeito. Não tem nada mais difícil do que renda fixa, essa que é a verdade. As pessoas estão acostumadas a investir num CDB, numa poupança ou num fundo de renda fixa, sabendo muito pouco como funciona esse tipo de investimento. Quem é que acha que renda fixa, se você compra um pré-fixado a 10%, você pode render 40%? Quem é que acha isso? Ninguém acha isso. E renda fixa é aquela coisa, quanto mais você conhece, mais você vai vendo que ela é muito mais difícil do que investir em ações. Então, quando você sentir, nossa, renda fixa é difícil, significa que você está no caminho certo. Eu sempre falo isso para as pessoas. E quando elas começam a falar para mim, nossa, tá ficando complicado, eu falo, você tá no caminho certo. Não desiste, porque agora você entendeu o que pega. Mas, assim, indo para a minha história, que eu esqueci até de falar. Foi o seguinte, quando eu tava no último ano, né, e eu tinha que escolher aonde eu ia estagiar. E aí apareceu um cara, X, na minha sala e falou assim, gente, tem uma vaga aqui, onde eu trabalho, era um colega nosso da escola, né, ele era um ano a mais que eu, já tava quase se formando, um veterano. Falou assim, olha, tem uma vaga aqui na mesa de derivativos do Itaú Asset, dos fundos Raia Alfa. Falei, nossa, que nome legal. Chique, né? Nossa, sobrenome Raia Alfa. top, hein, meu? Raia Alfa. Deve ser demais isso. Mega Blaster. Sei lá o que é. Cuidado, o patrimônio do Abílio Diniz. Eu falei assim, eu acho que eu tenho que ir. E assim, na época, não sei também como é que era a época de vocês, mas assim, o tipo de entrevista que tava rolando nessa época era assim, quantas bolas de golfe cabem nesse estúdio? Não, sabe esse tipo de entrevista? E eu já imaginei, eu falei, eu não vou passar em nenhuma, né? Porque, imagina, não vou saber. Então eu falei assim, eu vou aplicar pra todas, e aí a que eu passar, eu passei. Aí veio esse cara falar dos fundos Raia Alfa, eu falei, bom, vou aplicar, né? Mandei meu currículo, foi a primeira entrevista que eu fui. E aí cheguei lá, e esperando uma entrevista de bolinhas de golfe, né? Já olhando assim, já fazendo meus cálculos. Quando, de repente, ele fez assim, 99% da entrevista foi macroeconomia. Caraca. Que era a minha grande paixão. Legal.
Aí eu me senti em casa, falei, papapá, fui falando. Aí o cara já me mandou pra próxima, e fui falando e passei nessa entrevista. Então foi a primeira entrevista que eu fiz, né? Legal. Agora, a pergunta que não quer calar. O que é High Alpha? Então, aí eu sentei lá, o dia que eu entrei na floor, foi no dia que o Brasil ganhou Investment Grade, em 2008, em julho de 2008. E eu estacionei lá, tava o Manteiga anunciando, né? Uhum. E eu subindo, a hora que eu cheguei, tava todo mundo comemorando porque eles estavam comprados em bolsa. Foi o high da bolsa. Depois desse dia, a bolsa só caiu, porque foi a crise da subprime. Uhum. Então foi uma loucura esse dia. Mas tudo bem. Chegando lá, o que é os fundos High Alpha? São os fundos de multimercado. Os fundos de multimercado podem investir em qualquer ativo, bolsa, renda fixa, moedas, commodities, para tentar bater o benchmark, que é o CDI, né? A Selic. Uhum. Então, os gestores fazem vários movimentos, compram e vendem diversos ativos para render para os clientes mais do que o CDI. Só que o fundo que eu entrei, e eu não sabia disso antes de entrar, era simplesmente o fundo multimercado mais premiado da história dos multimercados, como melhor gestor. Então eu cheguei lá, tinha uma equipe assim super sênior. E eu lá, assim, tipo, nossa, fundos High Alpha, onde eu estou, que é derivativos e tal. Você tinha nessa? Eu tinha 24, Super acho. jovem, E assim, rapidamente eu entendi que eu tava num lugar mega diferenciado. E eu falei, cara, eu não entendo nada do que esses caras falam. Mas um dia eu vou entender. Então eu peguei um caderninho, anotei tudo. Tudo que eles falavam, eu anotava. Eu falava assim, eu não entendo hoje, um dia eu vou entender. Tanto que um dos meus gestores, ele falava o S&P. E aí eu anotava S&P com 2 S's. Imagina, S&P, é a bolsa americana, Standard & Poor's. Então, assim, eu não entendia nada do que eles estavam falando mesmo. Mas eu fui absorvendo. Tinha uns gestores que tinham muita paciência comigo, então eu ficava até o final do mercado, esperava eles fecharem o dia, e aí eu ficava fazendo pergunta para eles, mas eu não podia fazer ao longo do dia, que eles não queriam nem falar comigo. Então eu ficava esperando, às vezes eu levava um ou outro para casa, né? Tipo, eles pegavam um táxi, Uber, eu falava, não, eu te levo. E aí no caminho eu ficava perguntando do mercado. Então eu fui entendendo o que estava acontecendo. Então eu aprendi com assim, um grupo super sênior de gestão multimercado, como os profissionais fazem para ganhar dinheiro no mercado financeiro. E ao longo do tempo, em 2016, eu fui convidada pela Empíricos para ser analista de renda fixa e criar a área de renda fixa deles. E era engraçado porque nos multimercados, multimercado Brasil como um todo, o grosso do alfa, né, do retorno acima do benchmark, é gerado pela taxa de juro e não pelo mercado de ações. E todo o mercado acha que é gerado pelo retorno do mercado de ações. E não é. E quando eu fui ser analista da Empíricos, eu entrei lá e, tipo assim, todo mundo achava o máximo os analistas de ações. Eu falava assim, gente, não, vocês não, tipo, vocês estão perdendo, vocês não estão entendendo. A renda fixa pode gerar 30%, 40%, 50%, vocês não precisam, né, focar em ações, tá tudo bem com renda fixa. Tanto que eu entrei em 2016, quando o juro estava 17%, pré-fixado, o IPCA mais estava IPCA mais 7,5%, e aí a gente pegou todo o ciclo de queda. Eu escrevi meu livro, né, Renda Fixa Não é Fixa, e aí tudo começou a acontecer. Acho que as pessoas começaram a achar aquilo super interessante. Legal. Será que é porque simplesmente as pessoas olham o preço de face de um título e acham que a rentabilidade ela não é convidativa, que nem um potencial de crescimento de uma ação? É falta de conhecimento mesmo, às vezes, né? Eu acho que é falta de conhecimento a respeito de uma coisa assim super específica, que é a marcação a mercado. Legal. Certo. Né? Você acha que se você comprar um título, você tem que levar ele a vencimento. Então, você compra um título que vence em janeiro de 2025, você acha que você tem que carregar ele até janeiro de 2025. Mas não. Você pode vender ele no mercado secundário e transacionar comigo, com ele, com todo mundo aqui, a qualquer momento. E ele vai ter um preço, né? Então, vamos supor que você comprou um título pré-fixado a 10%, né?
que vence em janeiro de 2025. Ou janeiro de 2029. Vamos pegar um vencimento mais longo. 10% ao ano. 10% ao ano. O que vai acontecer? Nessa época aqui, a taxa justa, né? De acordo com inflação, atividade, tal, é 10% ao ano. Vamos supor que a inflação veio super baixa. E a partir de agora, o mercado precifica que a taxa justa para esse mesmo vencimento é 5% ao ano. O que vai acontecer? O seu título, a partir de hoje, vai passar a render 5% e não mais 10%, pelo efeito de marcação a mercado. E aí vocês vão falar para mim, mas Marília, para onde vai o meu dinheiro? Porque eu ia render 10%, né? Então, no final, eu ia ter muito mais. É isso. O que acontece é que toda a diferença entre os 10% que você ia render e os 5% que você passa a render hoje caem imediatamente na sua cabeça. E você fica com uma bolada e a partir de agora você rende menos. Só que em cima de uma bolada. Então, se eu vejo outra coisa que é melhor naquele momento, ao invés de um título de renda fixa, uma ação, um fundo, alguma coisa, eu posso simplesmente vender, colocar essa bolada no bolso, 30%, 40%, 50%, e comprar outra coisa. Ou investir, ou em comprar um apartamento, enfim. Sim. O dinheiro é seu, né? Aquele título vale mais. E a mesma coisa acontece se as taxas de juros sobem. Você comprou a 5%, a inflação subiu, as taxas passam a ser 10%. Você vai, a partir de agora, render 10% até o vencimento do título. Mas você perde um dinheirão. Então, se eu quiser vender antes do vencimento, eu vou ter prejuízo mesmo num título público. Então, recentemente, a gente teve um ciclo gigante de alta de juros, né? A Selic estava 2%, que nem se falou, e foi para 13,75%. O que aconteceram com os títulos pré-fixados? O ano passado, o ano retrasado, perderam 10%, 20%, 30%. E tinha um monte de gente que tinha comprado pré-fixado, IPCA+, achando que era conservador, precisou do dinheiro, precisou vender antes do vencimento e percebeu que tinha um grande prejuízo na carteira de renda fixa. E quanto maior o prazo, mais risco, né? Exatamente. Para você ter uma ideia, um título de 1 ano, se a taxa sobe 1%, ele cai 1%. Um título de 10 anos, se a taxa sobe 1%, ele cai 10%. Então, é proporcional, né, ao prazo médio. Nossa. Então, quanto mais longo, mais risco. E aí? Curtiu esse corte? Então comenta aí. O que foi de tão incrível pra você? Vem que eu te espero na próxima live, hein?